A ligação veio às 4 da manhã. A voz da enfermeira da UTI estava tensa, quase tremendo, e ela disse algo que eu tinha certeza de ter ouvido errado. Disse que Geraldo Ferreira havia acordado. Disse que ele estava falando. Eu era neurologista havia mais de 2 décadas naquele ponto. 22 anos no Hospital Regional de Campinas, interior de São Paulo, e havia construído toda a minha identidade profissional em torno de uma crença acima de todas as outras. O cérebro é compreensível. Ele opera por regras. Essas regras podem ser mapeadas, medidas e previstas. E quando parte suficiente do cérebro é destruída, a pessoa que vivia dentro dele foi embora. Não está dormindo. Não está se escondendo. Não está esperando em algum lugar no escuro. Foi embora. Eu acreditava nisso com cada fibra do meu treinamento. E na noite de 12 de fevereiro de 1996, essa crença foi desmontada completamente. Geraldo Ferreira era meu paciente de consultoria havia vários anos. Deparei-me com o caso dele em 1992, quando fui recrutado para chefiar o departamento de neurologia do Hospital Regional. Parte das minhas responsabilidades incluía revisar pacientes de cuidados de longo prazo em toda a região, casos em que as famílias buscavam segundas opiniões ou onde o estado neurológico havia mudado. O prontuário do Geraldo estava entre os primeiros que estudei. A história dele já era uma tragédia antes de eu entrar nela. Em setembro de 1988, ele era policial militar em uma pequena cidade do interior a uns 20 quilômetros de Campinas. Tinha apenas 3 meses de serviço quando atendeu a uma ocorrência que se revelou uma armadilha. Um homem com uma rixa havia feito um chamado falso para atrair um policial até sua porta. Quando Geraldo se aproximou, o homem disparou um único tiro a queima-roupa na testa dele. A bala se fragmentou no impacto, um pedaço alojando no lobo frontal esquerdo, o outro viajando em direção à nuca. A cirurgia de emergência durou 8 horas. A equipe removeu fragmentos de osso, coágulos de sangue e aproximadamente 20% do lobo frontal esquerdo. Os fragmentos da bala foram deixados no lugar, perigosos demais para extrair. Geraldo sobreviveu, mas nunca recuperou a consciência. Quando revisei o prontuário dele em 1992, Geraldo estava em estado vegetativo persistente havia 4 anos. Visitei-o na casa de repouso em Valinhos. O que encontrei era exatamente o que eu esperava. Seus olhos abriam e fechavam em ciclos de sono e vigília. Às vezes, ele contraía o rosto ou gemia. Às vezes, seus dedos se curvavam reflexivamente ao redor de uma mão colocada em sua palma. De vez em quando, parecia acenar com a cabeça diante de uma pergunta direta. Mas nada disso era consistente. Nada disso podia ser reproduzido de forma confiável. Sua família, o irmão Denis e os 2 filhos, visitava regularmente e estava convicta de que ele entendia tudo. Insistiam que ele piscava uma vez para sim e 2 vezes para não. Diziam que ele parecia mais alerta quando falavam sobre coisas familiares, seus cavalos, suas memórias de antes do tiro. Eu ouvia com cuidado e respeito, e tinha certeza de que estavam errados. Quero ser honesto sobre isso. Não porque fossem tolos, mas porque essa certeza é o que você precisa entender antes de eu contar o que aconteceu a seguir. Era o alicerce em que tudo se apoiava. O cérebro é compreensível. O dano está documentado. Quando o tecido se vai, a pessoa se vai. Examinei Geraldo várias vezes entre 1992 e 1995. Cada vez, o mesmo quadro clínico. EEG mostrando padrões de estado vegetativo, nenhuma atividade cognitiva superior, nenhuma evidência de pensamento consciente. Exames de imagem confirmando dano permanente e irreparável. No início de 1996, após mais de 7 anos, o caso dele havia se tornado rotineiro para mim. Consultas periódicas, ajustes de medicação, orientações à família. Sem expectativa de mudança. Então a pneumonia chegou. Começou no fim de semana de 10 e 11 de fevereiro. Geraldo desenvolveu uma infecção respiratória grave, complicação comum e frequentemente fatal para pacientes completamente imóveis.
Sua condição se deteriorou rapidamente. Na noite de sábado, a febre estava em 40 graus e ele lutava para respirar. Foi levado ao hospital regional, onde fui chamado como neurologista consultor. Quando o examinei no pronto-socorro naquela noite, sua condição era crítica. Suas respostas neurológicas eram ainda mais mínimas que o habitual. Ele não estava nem mostrando os ocasionais movimentos de rastreamento ocular que eu havia me acostumado a esperar. Documentei o que vi claramente. Nenhum sinal de consciência, nenhuma resposta à estimulação, nenhuma indicação de qualquer mudança. Passei muito tempo naquela noite de sábado com o Denis. Quase 8 anos de vigília ao irmão haviam se instalado nos ossos dele. Ele se perguntava em voz baixa se era hora de deixá-lo ir. Me perguntou se Geraldo podia ouvi-los. Eu disse o que acreditava, com gentileza, com honestidade. Expliquei que o dano tornava a consciência neurologicamente impossível, que as respostas que a família via eram quase certamente reflexos. Denis me agradeceu. A família decidiu prosseguir com o tratamento agressivo. Geraldo foi admitido na UTI, em antibióticos intravenosos, com cirurgia pulmonar agendada para segunda-feira, caso não melhorasse. No domingo à tarde, fiz minha ronda. A febre havia caído para 38. A respiração ainda estava difícil, mas ele começava a estabilizar. Anotei em seu prontuário: estado neurológico sem alterações, respostas mínimas, sem evidência de consciência. Fui para casa e dormi. Às 4 da manhã, o telefone tocou. A enfermeira disse que Geraldo estava acordado e alerta. Disse que ele estava falando com a irmã havia mais de 1 hora. Disse que fazia perguntas e respondia normalmente. Disse a ela que devia ter entendido errado, e ela repetiu palavra por palavra. Desliguei e dirigi ao hospital mais rápido do que devia, dizendo a mim mesmo que havia uma explicação racional. Uma convulsão produzindo sons incomuns. A família interpretando mal movimentos involuntários. Qualquer coisa que coubesse no mundo que eu conhecia. Quando atravessei as portas da UTI às 4h45 da manhã, Geraldo Ferreira estava sentado na cama do hospital tendo uma conversa. Não tenho palavras que capturem completamente aquele momento. O mais próximo que consigo chegar é isto. Foi como entrar numa sala onde a gravidade funcionava de lado e eu precisasse fingir estar tranquilo com isso. Seus olhos estavam abertos, focados, rastreando as pessoas ao redor com inteligência evidente. Quando me aproximei de sua cama, ele olhou diretamente para mim e disse: "O senhor é o Dr. Brandão?" A Carla me contou que estou com pneumonia. Quão grave é? Fiquei parado por um momento que pareceu mais longo do que era. Depois puxei uma cadeira. Nas horas seguintes, conduzi o exame neurológico mais extraordinário de toda a minha carreira. A função cognitiva de Geraldo estava intacta, não parcialmente, não marginalmente, mas completa e desconcertantemente intacta. Ele fazia cálculos aritméticos. Ele recordava memórias detalhadas do passado. Ele se envolvia em conversas complexas e contextualmente adequadas sobre família, trabalho, animais. Sua fala era clara, gramaticalmente correta, e suas respostas eram as de um homem completamente presente. Sua última memória clara era de um trabalho que tinha antes de virar policial, vigilante numa empresa na cidade. Nenhuma memória do tiro. Nenhuma consciência de que quase 8 anos haviam passado. Quando Denis finalmente lhe contou quanto tempo ele havia ficado inconsciente, Geraldo ficou quieto por um momento. Depois disse: 7 anos e meio. Isso explica por que eu sinto que estive dormindo para sempre. E por que os meninos cresceram tanto. Perguntou sobre os filhos pelo nome, sobre os cavalos pelo nome, fez piadas, quis saber seu plano de tratamento. Quando soube que o muro de Berlim tinha caído e a União Soviética havia se dissolvido, disse: "Bom, acho que perdi um pouco de história importante." Sua família dizia que era a voz dele, o humor dele, o jeito exato de ser, como sempre o tinham conhecido. Todo especialista que consegui chamar apareceu naquela segunda-feira, cada um com a mesma expressão que eu tive ao cruzar aquela porta. Pedimos novos exames de imagem, sangue, toda a ferramenta disponível.
Os resultados não mostraram nada novo. CT e RM idênticos ao que estava documentado há anos. Tecido frontal ausente, fragmentos de bala, cicatrizes e atrofia. Nenhum crescimento, nenhuma cura, nenhuma mudança física. Mas o IEG, que por anos mostrou padrões vegetativos, agora exibia atividade de vigília completamente normal, com evidência clara de pensamento consciente. Nos dias seguintes, Geraldo começou a recuar. Gradualmente, como uma maré se retirando. Na terça, falava menos. Na quarta, principalmente frases curtas e respostas de sim ou não. Na quinta, a cirurgia pulmonar foi adiante conforme agendado. Quando ele saiu da anestesia, algo havia mudado. Estava acordado, mas não falava mais em frases completas. Quando perguntado que horas eram, disse noite, e era meio da tarde. 18 horas. Foi quanto tempo Geraldo Ferreira ficou completamente consciente, após 7 anos e meio de silêncio. Passei os meses seguintes tentando explicar. A teoria mais plausível era que a pneumonia, a febre extrema, os antibióticos, o estresse fisiológico da doença grave, havia alterado temporariamente a química cerebral dele, de uma forma que permitiu que vias neurais dormentes funcionassem brevemente. Mas quando tentamos replicar essas condições, nada aconteceu. Geraldo permaneceu bloqueado em seu estado mínimo. Geraldo Ferreira morreu em abril de 1997, 13 meses após essas 18 horas. Uma embolia pulmonar. Sua morte não foi medicamente inesperada, mas caiu sobre mim de uma forma para a qual eu não estava preparado. Nos meses entre seu despertar e sua morte, eu não conseguia parar de pensar na implicação por baixo de tudo que havia testemunhado. Se Geraldo pôde acordar e imediatamente reconhecer cada pessoa naquela sala, lembrar os nomes, recordar conversas, manter sua personalidade, seu humor, seu amor pelos filhos, então o que havia acontecido durante aqueles 7 anos e meio? Quando sua família me disse que ele estava piscando respostas a perguntas, quando descreveram ele rastreando vozes pela sala, quando insistiram que ele parecia mais presente quando falavam sobre coisas que amava, e se eles tivessem razão o tempo todo? E se eu tivesse estado errado, toda vez que me sentei à frente deles e profissionalmente, gentilmente, disse que estavam vendo o que precisavam ver? Esse pensamento era mais perturbador do que qualquer outra coisa neste caso. Porque significava que a certeza que eu havia oferecido a essas famílias, entregue como expertise, como gentileza, como verdade médica, pode ter sido uma falha profunda. Não apenas com o Geraldo, com quantos outros. Comecei a questionar cada paciente vegetativo que consultei depois disso. Me peguei me perguntando se podiam me ouvir, se entendiam o que eu dizia sobre seu prognóstico. 6 meses após a morte de Geraldo, eu consultava uma jovem em estado vegetativo persistente por 3 anos após um acidente de carro. Ao explicar à família que a condição dela era permanente, notei o que parecia ser uma lágrima deslizando lentamente pela bochecha dela. Antes de Geraldo, eu teria escrito resposta autonômica, coincidência de timing. Sem hesitar, recoloquei a tampa na caneta e não escrevi nada. Pedi demissão 3 semanas depois. Minha carta dizia que estava saindo para buscar outras oportunidades. Era mais fácil do que escrever a verdade, que Geraldo Ferreira havia removido o chão de tudo que eu havia construído em 22 anos. Eu já não confiava em mim mesmo para segurar a esperança mais desesperada de uma família em minhas mãos e dizer a elas com autoridade o que era e o que não era possível. Mudei para uma cidade menor e abri um consultório geral. Medicina de rotina, diabetes, hipertensão, cuidados preventivos. Condições com respostas claras. Nunca mais aceitei um caso de neurologia. Mas nunca parei de pensar naquelas 18 horas, em Geraldo sentado naquela cama, me perguntando calmamente quão grave era a pneumonia, me olhando com olhos que eram inegável, impossivelmente vivos. No rosto de Denis, quando o irmão o chamou pelo nome pela primeira vez em 7 anos e meio. Em todos os anos que aquela família passou ao lado dele naquela casa de repouso, falando com um homem que o mundo médico havia declarado ausente, contando a ele sobre os filhos, sobre os cavalos,
sobre o mundo girando sem ele, e acreditando, sem uma única evidência clínica, que alguém estava ouvindo. Eles tinham razão. Eles tinham razão e eu estava errado. E com toda a minha formação, todos os exames e confiança profissional, fui eu quem perdeu a verdade. Não sei como foi a experiência de Geraldo durante aqueles anos de silêncio. Não sei se ele estava completamente consciente, ou se aquelas 18 horas foram algo diferente. Algum breve retorno de um lugar que nossos instrumentos nunca foram construídos para detectar. O que sei é que algo sobreviveu dentro daquele cérebro devastado. Suas memórias, sua personalidade, seu amor pelos filhos, seu humor, preservados num lugar que eu havia declarado vazio. É isso que fica comigo. Não a impossibilidade médica de ele ter acordado, mas a possibilidade de que ele sempre esteve lá, presente, consciente, esperando, talvez, que alguém acreditasse nisso. Penso nisso sempre que ouço um médico falar com certeza sobre onde a consciência termina. Eu costumava falar assim: tinha certeza de que sabia onde estavam os limites. Geraldo Ferreira me mostrou, em 18 horas, que os limites não estão onde os desenhamos. E a verdade mais importante que você pode encontrar é aquela que você já decidiu que não pode existir.